Saudação aos amigos, sou o companheiro Gladstone Lage, hoje incumbido de conversar um pouco acerca do tema moral dos homens, moral do Cristo. Dentro daquele sentido kardeciano que nos propõe a tudo examinarmos, de nós termos uma fé raciocinada capaz de encarar a razão em qualquer época. E que se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Nós nos valeremos de alguns aspectos e conceitos que são de ordem sociológica, a fim de que consigamos perceber o contraste que o tema nos propõe. É um tema complexo, paradoxal, porque nós vamos citar um pouco o paradoxo com que deparamos na ocasião em que Cristo, o Messias esperado, veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Alguns conceitos são necessários. Um deles, que eu vou introduzindo durante o estudo, um deles é o conceito de imersão. O que é imersão? É o estado de encarnado, por exemplo. Quando nós mergulhamos em uma cultura, a decorrência disso é que, como o nosso cérebro foi forjado dentro daquele ambiente físico, material à nossa volta, existe uma tendência muito forte de nós introjetarmos valores daquele meio. Então, quando se diz assim, o homem é fruto do meio, em regra, para as nossas evoluções medianas, com menos autonomia, com menos evolução, essa possibilidade é muito forte. Pelo livre-arbítrio, nós temos aqueles surgimentos, aquelas irrupções, aquelas reações diferentes. Então, alguém tem a tendência, por exemplo, de ser vegetariano e nasce no meio de muita injeção de carne. Possivelmente, estará em conflito, terá uma dúvida em relação a aderir ou não àquele tipo de alimentação. Possivelmente a pessoa vai aderir e seguir aqueles padrões culturais constantemente. Imersão, então, é isso, tá? Quando encarnamos, moral dos homens, moral do Cristo, nós deparamos com um mundo que consagra valores que se tornam mais ou menos o nosso ideal de vida, os nossos atrativos. A nossa tendência por uma escala de evolução anímica de milhões de anos é de lidarmos com os outros de uma forma concorrente. Lampejos de cooperação, mas muito no sentido de competição. E o sistema em que vivemos é um sistema de predominância competitiva. Generalizado? Não. Quando falamos em arenas sociais, nós estamos falando também de aspectos de civilização, estamos falando de núcleo familiar solidário, umas possibilidades que atenuam essa tendência rigidamente competitiva. Mas, em regra, em princípios gerais, num livro de Léo Huberman que se chama A História da Riqueza do Homem, ele comenta que nós temos 3 chagas na história: ouro, glória e poder. Existe uma tendência nossa de sermos considerados e nos considerarmos e considerarmos os outros de acordo, por exemplo, com títulos, ou com os bens, com os haveres, ou com o prestígio. E aí é evidente que para a evolução do espírito imortal, se nós ficamos imersos e nos deixamos levar por esta tendência valorativa de ouro, glória e poder, a propensão, a tendência de que nos tornemos individualistas é grande. A tendência de que o nosso ego seja muito alimentado pelo intuito de status, de glória e de poder, e que nós nos julguemos uns aos outros de acordo com as posses, os dotes, os bens, as propriedades, é grande. Para que nós tenhamos uma segurança, nós organizamos a sociedade
num sentido que haja um ordenamento, uma ordem, uma organização social. E nisto também ocorre às vezes, uma ilusão, um sofisma, uma falácia, porque nós propagandeamos que a nossa sociedade é boa e que a ordem é para o benefício geral. Do ponto de vista civilizatório, da evolução das sociedades, isso é verdade. Não significa que essa ordem social seja justa ou que as leis estejam, humanas e sociais, bem alinhadas, menos ainda perfeitamente alinhadas com as leis divinas ou naturais. Porque a tendência onde haja uma predominância de um grupo é de que ele utilize todos os aparatos, os recursos, as ferramentas, os meios, as formas de pensamento, de legado, numa linha conservadora, que é uma maneira de nós conservarmos os nossos privilégios. Então, nós estruturamos uma sociedade onde uma minoria seja dominante e se ela não tem um olhar solidário, fraterno, ela tem uma tendência a querer cristalizar, perpetuar, como se fosse possível, o status quo, o estado social. Essa estabilidade ela se sustenta também num discurso, numa narrativa que se organiza e se multiplica, se replica na escola, por exemplo. Muitos de nós somos contemporâneos e talvez tenhamos lidado com alguns exemplos que traremos aqui. A nossa ideia é de que, dentro de um ideal, houve um grupo, um pensamento numa época, nós vamos remontar a Jesus. Isso aqui tudo é aproveitado no estudo, tá? Então, numa época mais recente, de séculos mais recentes, nós tivemos uma lógica de organização burguesa. O que era burguesia? Com base no êxito econômico, se colocava como ideal social que a pessoa tivesse casa, família, respeito social, virtude, que trabalhasse pelo respeito e pela paz. O que entra em conflito é que fora dos muros dessa casa, o mundo se organiza de uma maneira plural, diferente, que causa impacto, que estabelece dúvidas de que esse ordenamento social seja universal, suficiente, fraterno, com ênfase nos seres humanos, todos. Então, nós podemos ter ambientes muito ricos, muito bem cuidados, circundados de ambientes muito sofridos, muita penúria. Nós, concretamente, temos países com centros mais ou menos aquinhoados, abastados, desenvolvidos, e países e continentes em situação compatível com períodos pré-civilizatórios, tanto com os indicadores de educação, de alimentação, de saúde, de moradia. Então, nós temos, olha bem, a tendência concorrente, e o discurso, às vezes, quer dizer assim, é uma seleção natural, é esforço natural da evolução. Esse é o nosso desafio espírita, muito arriscado. Por quê? Eu começo a concordar, por exemplo, e agora entra o professor em cena, eu disse que somos contemporâneos, né? Talvez nós tenhamos ouvido a história conheçamos, eu acho que todos, os 3 porquinhos, o lobo o mau e os 3 porquinhos. Do ponto de vista da metáfora, o lobo, concretamente os porquinhos, nós temos palhaço, palito e pedrico. Palhaço era preguiçoso e construiu a casa de palha. O lobo soprou a casa de palhaço e a casa que era frágil, mal construída, porque palhaço supostamente era preguiçoso, a casa caiu e ele correu para a casa de palito. Palito era preguiçoso e por causa disso, supostamente, é que fez a casa de pau. Mas a casa era frágil e o lobo soprou, a casa caiu
Palhaço e Palito correram para a casa de Pedrico, que era trabalhador, que fez a casa de pedra. O lobo soprou a casa de Pedrico, mas a casa não caiu porque era bem edificada, bem construída. O lobo tenta descer pela chaminé, aquela história de atear o fogo, o lobo, e o mal se afasta daquela casa. É claro que a história tem problemas do ponto de vista da realidade, porque vamos imaginar situações. Palhaço, Palito e Pedrico, alguns grupos só têm palha. Nós estamos falando da lógica reencarnatória na condição em que nós já vivenciamos e viveremos. Alguns meios só têm paus, ou recursos para fazer casa de pau, e outra é tenda, outra é lona. E outros têm recursos, casas de pedras. Mesmo no nosso mundo, muitas vezes, palhaços e palitos construíram as casas de pedras dos seus senhores. E não tiveram dinheiro para comprar pedra para as próprias casas. O que estamos falando aí é ideologia. O que é ideologia? A tendência de fazer com que, nós vamos falar de Jesus, muita atenção, de que o pensamento de alguns seja o pensamento de todos, mesmo que seja contra muitos desses todos. A cigarra e a formiga. Meio espírita, nós gostamos tanto da arte, né? Então é evidente que causa algum abalo, né? A ideia de que a formiga era trabalhadora e no inverno ela guardou provisões. E que a cigarra, ela só queria cantar, não queria trabalhar. Chega o inverno, ela perece e a formiga ainda diz, olha, guardei, você não guardou, então questão de justiça. E a cigarra morreria de frio numa das versões da fábula. Temos conosco, pelo nosso meio aqui, estamos imersos no meio espírita, temos no nosso meio de que a cigarra trabalhava porque cantar é trabalhar. E acho que temos clareza de que Palhaço e Palito mereciam aquela proteção por parte de Pedrico, sim. E que todos deveríamos nos proteger do lobo. E que a cigarra deveria ter provimento porque ela alegra o mundo com o seu canto, com o seu dom. Na escola chamaríamos de inteligências múltiplas. Mas se nós considerarmos essas histórias naquele contexto e naquela época, era uma maneira de consagrar os pedricos e as formigas como os merecedores, sobreviventes, abastados, usufrutuários. E com isto, se legitimava até mesmo absurdos do ponto de vista da escravização. E aí negros, índios, o que nós sabemos? Por que nós estamos dizendo isso? Agora vamos ao tempo de Jesus. Isso tem a ver com o nosso tema? Tem. Por quê? No tempo de Jesus, os romanos eram os dominantes. E eles consideravam que os gregos eram seus servidores, inclusive com imensa produção de conhecimento, muitas vezes pupilos de seus filhos, na história de escravidão do povo dos gregos. E aí a cultura helênica, né? A língua, os conhecimentos da Grécia, a cultura mista. Os judeus em terceiro escalão. E os judeus também consideravam que publicanos, gentios, está cada um a seu modo. E os hebreus consideravam que os filisteus eram um povo herege, que deveria ser convertido ou exterminado. Então não precisamos ver as guerras santas recentes, vamos lá atrás. Naquele ambiente em que Jesus encarna, porque a imersão de Jesus, ela não é assim confusa igual a nossa. Com 12 anos, ele já começava com os doutores da lei, ele já confundia Nicodemos, ele já reciclava as ideias de Gamaliel, ele já revolucionava a alma de Saulo de Tarso. Naquela época, então, nós temos os romanos, os gregos e os judeus. Leis protetoras da cidadania romana, que poderia ser por nascença ou título comprado. Riqueza, glória e poder, os Césares.
Não tem a ver com o nosso tema? Estou divagando? Não, acredito que estamos falando muito cientificamente. E os romanos estabeleciam, inclusive, situações de tributos, né? Lá na frente, aí dando um salto, pergunta, é justo pagar impostos? Era uma armadilha terrível contra Jesus, e ele pergunta, de quem é essa efígie que aparece aí na moeda? Foi de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Jesus também diz assim, o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. Para ver se nos curava. Curar de quê? Né? Vejamos. Então, naquele ambiente romano, havia situações muito assim, engessadoras da nossa evolução, em que os romanos, por natureza, por nascimento, detinham direitos. E que eles poderiam, por exemplo, decidir que tal povo seria escravo, que tal povo seria tributado, e que os impostos seriam aumentados conforme as dificuldades, que na verdade era a diminuição dos supérfluos romanos contra as cidades, as províncias romanas. E absurdos eram impostos contra aqueles povos. Era nesse ambiente, por exemplo, que Zaqueu era publicano e que Mateus era coletor de impostos. É como se Mateus fosse um traidor do povo judeu, servindo contra os judeus a causa as arrecadações romanas. Havia rituais escravizantes e opressores, de que, por exemplo, somente alguns poderiam adentrar os templos, falar nas sinagogas, ter direito a julgamento, andar em algumas calçadas. Paulo e Estevão demonstram isso com o pai de Gesiel, quando encontrava com a guarda romana. Era confuso. O pai de Gesiel, Estevão, para quem não sabe, ele primeiro cumprimenta a guarda romana. Ele vê uma guarda, regimento, estremece, tem medo, pai, cumprimenta. Aí ele é esbofeteado no rosto, porque o guarda pergunta, como você se atreve a dirigir palavra a soldados romanos? E ele apanha. Humilhado, ele sai, mais adiante ele vê um outro pequeno regimento romano de novo, estremece. Aí ele se encolhe, passa encolhido, um guarda o chama, esbofeteia-lhe o rosto e pergunta, como você se atreve a não saudar a guarda romana? Então, a única lógica que existe nisso é que algumas pessoas eram tratadas como inferiores. Neste nosso ordenamento, nós cristalizamos de tal modo que consideramos assim, ter casa tem um status, ter família tem outro, ter dote tem outro, ter emprego tem outro, ter salário tem outro, ter prestígio tem outro, e nós estabelecemos uma arena que nos escraviza e fustiga. Nós nos tornamos escravos das nossas próprias convenções, dos nossos próprios autoritarismos, dos nossos abusos, das nossas exclusões, inumeravelmente complicada na época de Jesus. E quando Jesus vem, a expectativa, acho que a melhor representação que temos, imaginava-se o que esse é ouro, glória e poder, que Jesus seria mais brilhante, mais fulgurante, mais poderoso, mais predominante, mais legislador do reino absoluto do que os Césares. O Messias seria uma espada invencível, que submeteria todos os povos ao povo que o esperou. O Messias seria um tipo de Messias e um tipo de monstro para os outros povos. Porque assim, muitas vezes, os hebreus lidavam com outros povos, como os filisteus. A peso de espada, de fogos, de rajadas de pedras, de derrubada de muralhas, de queimas de cidades e etc. Porque nós temos uma tendência de querer fazer Deus antropomorfista, a nossa imagem e semelhança e com nossas paixões, nossos erros, nossas imperfeições. E queremos dizer que a nossa organização do mundo é um cumprimento da lei de Deus, mesmo que fora dos nossos muros haja choro, ranger de dentes. E mesmo que passivamente nós estejamos submetendo povos, pessoas, minorias, segmentos a terríveis privações, humilhações, opressões.
Na época de Jesus, então, nós temos um modelo de uma pessoa bem-sucedida, Saulo de Tarso. Cidadão romano por nascimento, descendente da tribo de Benjamim, que primeiro adentrou o mar quando o mar se abriu. Saulo, que tinha carreira no Sinédrio, bem posto na família, com pai comerciante bem sucedido, atleta, formando no Sinédrio, pupilo de Gamaliel, um dos sábios mais destacados e excelentes da época e do Novo Testamento, continuadamente. Então, Saulo era o bem-sucedido, forte, bem posto, né? Inserido, falava línguas. O que mais que Saulo poderia querer do ponto de vista terráqueo? E guardião zeloso das Escrituras. Comparativamente metaforicamente, Saulo representa o impacto da chegada do Messias naquela sociedade, porque Saulo está com todos os seus haveres, com uma carta plena e potenciária, perseguindo aos cristãos, zelando pelas Escrituras e pelas tradições, pelos profetas, pelas leis. E Jesus lhe aparece num fulgor incomparável na estrada de Damasco e Saulo cai da montaria. É possível, bem possível, que a expressão caiu do cavalo tem a ver com essa época. Saulo representa a derrubada daquela ordem social, daquela organização, daquela falácia, daquele discurso, daquela narrativa que era muito mais humana do que divina. Porque não tinha caridade, só por exceção, igual o pai de Tobias, por exemplo, no Antigo Testamento, Samuel, de vez em quando, um lampejo de caridade, que não era a regra social. Jesus vem em que condição? Nasce em Nazaré. Pergunta a Natanael, olha o preconceito na época, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que significava flor? Nascido de Maria, camponesa simples, prometida, esposa de José, carpinteiro, profissão do povo. E Jesus vem nascendo numa gruta em meio a pastores e animais, reconhecido sim pelos reis magos por exceção, mas ignorado por Herodes, que mata as crianças tentando não dividir o trono, não ser sucedido, quanto Saul tentava eliminar Davi. Vem o Messias de uma maneira simples, falando de modo simples, com povos simplórios, com grupos singelos. No grupo dos seus seguidores destacam-se, por exemplo, os pescadores, os lunáticos, que eram os epiléticos, os rancenianos, as mulheres, particularmente as prostitutas, as crianças. Seguiam a Jesus os oprimidos, os que estavam preparados, esperando o Salvador. Salvador de quê? Inclusive da ordem social, inclusive da opressão, inclusive de Roma, inclusive das humilhações nas sinagogas, inclusive de não saber ler, interpretar e serem privados da interpretação da lei e da opinião. Quando Jesus vem, ele consagra a universalidade humana e era tão cristalizada a imersão dos apóstolos que eles mesmos se confundiram. Por isso é que eles ficaram tão em Jerusalém, repetindo tantos rituais separatistas, quando se surpreendem que Pedro entrasse na casa de Cornélio. Ah, mas ele é gentio. Por isso se surpreendiam ainda com Jesus quando chegam ao poço e se surpreendem porque Jesus falava com mulher. Em praça pública, e se surpreenderam, falasse com mulher. Por isso, cristalizados e imersos, dogmatizados, mal condicionados pela valoração da época, eles tentaram apartar as crianças e Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e colocou a criança no meio, em destaque. Por isso se surpreendiam que Jesus falasse em parábolas, que era possível trabalhar no sábado, sob risco de condenação, quando ensina aquilo que já dissemos. O sábado foi feito para nós, não nós para o sábado.
Por isso se surpreendem os apóstolos imersos num ambiente cristalizado, dominante, opressor, expropriador, injusto, de condenações sem julgamento, quando Jesus chama pessoalmente, no reconhecimento amoroso de Pedro, a figura de Paulo convertido, e o incumbe de pregar aos gentios e a todos os povos, a todos é anunciado a boa nova. E neste sentido, é que nós precisamos vencer o nosso tempo, superar essas cristalizações que são terráqueas, estas questões ideológicas que não se sustentam numa base comparativa da ciência à luz espírita. Porque reencarnamos, e homens fomos e seremos mulheres, e os nossos núcleos familiares hoje não se organizam conforme nós desenhamos na didática. E existem as crianças órfãs. E as guerras dos dominantes não significa que os dominantes sejam os guardiões do planeta, mas de interesses particulares. E Paulo escreve que Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Era evidente que redundaria na morte. Porque a ordem social, inclusive romana na época, teve 2 anos para julgar Paulo e ainda assim o condenou à decapitação por uma questão simples, é simbólico. Decapitar Paulo era tentar exterminar as suas ideias. O cristianismo, nesse sentido, continua revolucionário do nosso íntimo, dos nossos condicionamentos, do nosso chão, das nossas paredes, do nosso teto, das nossas crendices, dos nossos dogmas, das nossas tradições, dos nossos impositivos culturais, através dos quais nós estabelecemos sofismas para justificar que o mal tenha justificativa e não tem. O cristianismo é apenas o bem. E o que tem de mais revolucionário, de mais poderoso, de mais curativo, de mais eficaz, para que nos depuremos, são algumas representações de Jesus. Quando Jesus quis representar para nós uma das máximas, ele colocou a figura da parábola do samaritano. Nós não sabemos o nome do samaritano, passa um pastor, passa outro, e o samaritano é que atende aquele companheiro que, sinceramente, que alguns fingiam isso para fazer emboscadas, o samaritano confia nas feridas, nos sofrimentos daquele companheiro que lhe é desconhecido, então não sabemos o nome nem do que foi agredido e ficou abandonado numa viela, quanto do samaritano. Importa que o samaritano o considerou irmão, o atendeu, deu-lhe socorros, levou uma estalagem, confiou na condição de hóspede, ainda disse ao hospedeiro: aqui está, para os cuidados dele, se algo mais for necessário, avise-me que completarei o que for necessário. Jesus faz isso para que nós compreendamos a diferença da hierarquia moral, que naquele momento era do samaritano, e pergunta quem foi o próximo daquele companheiro, para que eles respondessem ao samaritano. É difícil responder aquilo quando você tem dogma. Quem é? O samaritano foi superior. Isso é poderoso. Quando Jesus, daquele samaritano que orava ao lado lá do simples, e que um dizia assim, o companheiro lá, o oficial da prece, né, dizia: agradeço a ti, Senhor, que me fizeste, não na condição desse simplório que está ao meu lado, quer dizer, que eu estou do lado dele, tendo que suportá-lo. E o outro dizia: Senhor, eu sou a menor das criaturas, a mais simples, o mais indigno, apieda-te de mim na minha pequenez. E Jesus diz: quem ficou justificado? Pergunta. O que se humilhou perante Deus, humilde, que não era do ofício, não era fariseu, não era saduceu, não usava vestes longas, barbas longas, nem orava nas praças e em voz alta. A representação de Jesus está na viúva que vai levar aquele pequeno óbolo. Por que aquilo é a síntese poderosa de uma revolução do pensamento, do sentimento e da moral? Porque ele elegeu na figura, na síntese da sua explicação, uma mulher idosa, pobre e viúva. Mulher, pobre, idosa e viúva. Tudo, só faltou ser prostituta para cair na categoria de seguidoras dele.
As mulheres recebiam carta de divórcio, elas eram sentenciadas, direto ou subliminarmente, a serem mendigas ou prostitutas por falta de alimento. E muitos dos abusadores eram oficiais romanos, como acontece nas guerras. Então, aquela viúva mostra para nós que Jesus considera todos iguais e importantes. O bom pastor que vai buscar a ovelha desgarrada da ideologia, da falácia, da exclusão social. Não nos iludamos pela nossa imersão reencarnatória, porque a questão do Cristo é que muitos dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquela mulher idosa, andrajosa, pobre, viúva, sofredora, foi levar um óbolo e Jesus, quem deu mais? Ela deu do que lhe faltava, inclusive socialmente, e o outro deu do que lhe sobrava. É muito fácil estarmos aqui online, pregando, falando de Jesus. Difícil é estar naqueles lugares, cumprindo aquelas missões de sacrifício pessoal, de penúria solidária, de atendimento a vítimas de guerra. Isto é difícil. É sair daqui na condição evoluída, que é o que os espíritos superiores fazem, abdicarem do poder, da glória, do ouro dos benefícios, dos privilégios, e saírem para servir a suicidas, a ambientes de guerra. E a máxima das máximas, diz Gandhi, poder-se-ão perder todos os livros do mundo. Se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido, e resumamos mais, nas grandes literaturas do mundo, os religiosos, dos livros religiosos, a Bíblia, da Bíblia, o Novo Testamento, no Novo Testamento, os Evangelhos, no Evangelho Mateus, no Evangelho de Mateus, tem outros, né? Mas, por exemplo, o Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, mais filtro, as bem-aventuranças bastam. Se nós compreendermos que a nossa emancipação, a nossa iluminação, a nossa santidade, o nosso entendimento estão contidas nas bem-aventuranças, ser simples, humilde, manso, verdadeiramente sedento e faminto de verdadeira justiça e pacificadores. Se conseguirmos isso, nós venceremos o estado encarnatório, a condição de ser homem ou mulher, a condição de termos a tez branca, negra, amarela, de sermos índios, de sermos africanos, de sermos arianos, europeus, da condição de sermos professores universitários, máximos governantes no topo da hierarquia social terrena. Então, nós estaremos infensos à vaidade, ao orgulho, ao egocentrismo, ao egoísmo, a sermos fruto de um meio que nos induz ao mal. Esperando ter sido claros, apenas para reforço e resumo, a lógica humana é organizada com base em interesses e enganos no mundo das coisas, no mundo dos haveres, no mundo das aparências. A moral do Cristo significa a caridade. E a caridade muda isso aqui tudo. Porque se eu vejo o outro na condição de irmão, em que circunstância esteja, em que condição se apresente, isto é a boa nova, é a novidade. O que fazeis vós de especial? Se o sal perder o seu sabor, com que se haverá de salgar? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, se admirem, glorifiquem o Pai que está nos céus dos altiplanos, e que os altiplanos, que venham a nós este reino, que seja feita a vontade do altiplano, assim na terra física quanto no plano superior. Tá? Tomara que tenhamos sido, embora intempestivos, claros, e que nós consigamos olhar o mundo deste outro modo, porque Jesus ensina, se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Os puros verão a Deus, lembra? Bem-aventurados os puros, os simples, os mansos, os justos, pacificadores. Saudação aos amigos,
Abraço a todos e tomara que tenhamos aí elementos para reflexões profundas, tá? Agradecemos pela oportunidade, saudação aos irmãos.